Primeira discussão única do processo número 164/2014, projeto de lei que proíbe a inauguração no âmbito do município de Jacareí de obras públicas incompleta ou que não atendam um fim que se destinam à autoria, vereador Rogério Timóteo. O projeto está em discussão. Ainda continuando, dando continuidade ao tema que comecei a falar nessa tribuna, esse projeto se dá pelo motivo de muitas cerimônias serem realizadas em vários lugares e causar na população uma expectativa muito grande com respeito a algumas entregas de obras públicas, e essas não chegam a atender a população como o combinado. Lembrando que para se fazer qualquer obra em uma cidade, você só tem o direito se você acabar aquela que você começou a fazer. Muitas das vezes começa uma obra, vai fazer a outra, tem 3 obras em andamento, a primeira fica para trás e não é contemplada. Eu gostaria de ler aqui a lei número 5.870 de 2014, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da execução da lei orçamentária para o ano de 2015. Esse ano que nós estamos, a qual já estabelece em seu artigo 6º a proibição do início de novos projetos, se não estiverem adequadamente atendidos aqueles que já estão em andamento e contempladas despesas de conservação do patrimônio público. Assim sendo, se o próprio Poder Executivo reconhece como irregular novas obras, sem que as demais caminhem dentro do prazo, o que se dirá de inauguração de obras públicas incompleta? Você vê, existem escolas em alguns municípios e cidades que elas começam a ser construídas e com o passar do tempo acontecem alguns problemas e a população, numa expectativa muito grande de que se vai ser entregue aquela obra tal dia, elas aguardam. E isso não chega a acontecer. E vai chegando as eleições, de repente se dá novamente um aviso que vai ser inaugurada. E não é inaugurada. E o tempo vai passando. E se deixa para inaugurar próximo às vésperas de eleições. E trazendo assim então uma expectativa para a população que esperou há muito tempo e tem esperado há muito tempo. Essas obras públicas incompletas que esse projeto ele vem trazer para essa casa é para que se não dê expectativa para a população, porque muitas das vezes as pessoas esperam receber uma aparelhagem e elas querem aquilo completo, elas querem aquilo em perfeito estado. Já visitei vários lugares, é uma situação terrível, você ter que se deparar uma escola, ter que se fazer uma obra, porque não acabou, e ali ter um cercado, as crianças correndo um risco naquele local, e os trabalhadores ali trabalhando, ferro exposto, foi entregue para que aquelas crianças pudessem aprender, muito bem, legal, mas e o risco que essas pessoas correm? Não seria melhor entregar essas obras completas, como no cronograma está colocado? É o meu pensamento. Enquanto fiscalizador, nós temos que observar. E temos aí, foi passado pelo crivo do jurídico dessa casa, também foi mostrado em vários outros lugares, nós levamos o projeto para mostrar, e nós não temos
como você pode ver, a nossa lei orgânica, ela não fala sobre iniciativa exclusiva do prefeito. Existem lugares que a matéria, ela é exclusiva do prefeito. Essa matéria, na lei orgânica nossa, ela não é exclusiva do prefeito. Ela é de competência do legislativo. Fiscalizar essas obras e também colocar projetos que venham coibir tais ações no município. E tivemos um parecer que a iniciativa da matéria está enquadrada na lei orgânica, dentre aquelas de iniciativa que não são iniciativa exclusiva, pelo que não há óbice apresentação do projeto. Então nós temos aí um parecer de que o projeto pode passar por essa casa, e é claro, existem vereadores que nos procuraram dizendo, mas e se a escola está terminada, as pessoas não podem entrar para estudar? Elas podem entrar para estudar. Agora, pensa comigo, numa sala de aula tem 2 professores, tem um de português, um de matemática, só um exemplo. Aí de repente chega na escola só o de matemática ali. Mas isso já estava tudo no plano de que seria contratado, de que estariam contemplados esses professores. E o aluno vai naquela escola, como acontece em alguns municípios, e de repente chega mais cedo para casa. Meu filho, por que você já veio? Não, mãe, já acabou. O professor não veio, só teve uma matéria. Mas não é que teve só uma matéria. É que foi inaugurado, mas não foi contemplado aquele professor. E no outro dia a mesma coisa, só aula de português. Fica uma debilidade naquela escola. Então nós queremos, sim, que seja inaugurado, mas que esteja ali as pessoas capacitadas para ensinar nossas crianças. Se inaugura um hospital, não tem uma aparelhagem de raio-x, não tem lá uma aparelhagem para poder tirar uma tomografia, não tem um médico qualificado para se colocar naquele hospital, e fica ali apenas uma obra incompleta, porque não tem a mão de obra que atenda a população. Então nós temos que entregar uma obra para a população completa, uma obra que atenda a população. Um exemplo, foi entregue muitas academias ao ar livre, muito bacana, bonitas academias, estão sendo elogiadas na cidade de Jacareí. Todos os lugares que foram entregues, as pessoas estão elogiando. Mas por que estão elogiando? Porque elas foram entregues completas. Imagina fosse entregue uma academia dessa, só uma aparelhagem ali, para a pessoa se exercitar. E as demais aparelhagens que estavam incluídas naquela academia. Mas aquela outra tem, essa não tem. Então tem que se fazer uma coisa completa para que a população possa se sentir bem naquilo que elas estão usando. Porque afinal de contas estamos lidando com pessoas do município. Essas pessoas não podem ter uma obra pela metade. Elas têm que ter uma obra completa. Então, fica aí aos nobres pares, tem que haver um cronograma, já levando em consideração o atraso, porque isso pode acontecer. Então, nós temos que ter um cronograma, mas você tem que levar em consideração o atraso que pode acontecer. Então, nós temos que pensar, antes de se fazer uma obra, tem que sentar, analisar e ver se tem condições para executar aquela obra. Porque se começou, existem fundos, existem condições. Nada é feito no vazio. Então eu peço a aprovação dos nobres pares, porque esse projeto simplesmente vai estar fiscalizando o Poder Executivo, e nós, como vereadores, temos que estar fiscalizando o Poder Executivo para que a nossa cidade possa caminhar bem. Nada prejudica o prefeito, porque tem alguns lugares que já foi aprovado pelo próprio prefeito da cidade, para mostrar para a cidade um exemplo. Então nós queremos aí
que seja aprovado esse projeto para que a nossa cidade possa ter obras de qualidade, obras completas e não apenas pela metade. O projeto continua em discussão. Bom dia aos senhores vereadores e vereadoras, aos funcionários aqui da casa, internautas, telespectadores, comunidade que nos acompanha aqui nas galerias, em nome dos quais eu cumprimento a pessoa do Vicente, nosso companheiro de longa data. Esse projeto é um projeto, no meu ponto de vista, muito importante para a gente fortalecer a fiscalização. Mas, pastor, desde a semana passada, na sessão em que nós adiamos esse projeto, surgiram várias dúvidas aqui, inclusive com apontamentos para fazer alguma alteração. E eu não vi qualquer alteração aqui por parte do senhor, e as dúvidas continuam. E eu confesso que, para formar o meu convencimento, eu quero escutar um pouco dos vereadores. Já escutei o senhor aqui justificando e defendendo o projeto, mas o bem maior que se defende é o interesse público, que com certeza é o foco desse projeto de lei. E quando o senhor, no artigo 1º, esse projeto tem 3 artigos somente, quando no artigo 1º o senhor coloca obras inacabadas, então nós estamos falando de um espaço físico, e que não atendam à finalidade, e aí nós saímos do campo do espaço físico e aí passamos ao interesse público, aquilo que a população almeja, o que a população necessita com aquele determinado espaço, seja uma escola, uma creche, uma UBS, uma unidade de saúde da família. Aí é que surge o questionamento. Por quê? Se a finalidade pública é atender a população, eu lembro que o vereador Fernando fez um comentário interessante na semana passada. Se esse interesse é atender a população, imaginemos uma escola que começa o ano letivo em 1º de janeiro. E às vezes, por algum problema de licitação ou coisa parecida, não conseguiu concluir, vamos supor, a quadra daquela determinada escola. A quadra daquela escola. Nós sabemos que existe na grade curricular a educação física. No entanto, será que é interessante para todos nós bloquearmos a entrega, porque talvez a quadra vai ficar pronta depois de 3, 4 meses, quando o ano letivo já se iniciou. Nós não vamos entregar essa escola que tem o fim educacional, porque a quadra não foi concluída? Então esse é o meu questionamento, porque a finalidade que não está bem explicada nesse projeto é o mais importante para nós. Então eu tenho um grande receio da gente aprovar esse projeto e isso ser utilizado como ferramenta politiqueira para bloquear obras e interferir na vida das pessoas, da população de Jacareí. Mas eu concordo que o senhor tem aqui um interesse muito louvável. A sua iniciativa é de se aplaudir, só que a gente não pode, como legislador, deixar de pensar em todos os passos, porque a gente corre um sério risco. Se o senhor quiser uma parte, vereador, o senhor pode ficar à vontade, inclusive com relação às adequações que foram sugeridas na semana passada. O vereador, ele fala sobre bloquear das pessoas não poderem aprender naquele local. Só que nós temos que entender, vereador, o seguinte: se aquela escola ela foi programada para ser entregue num prazo determinado, eu penso no seguinte: ela deveria ser entregue. Se houve os problemas do atraso,
É claro que o legislador, o executivo, ele trabalha em cima de uma margem de erro. Isso existe em qualquer lugar. Existe. Toda empresa trabalha em cima da margem de erro. E uma empresa bem qualificada, ela nunca vai trabalhar para entregar uma aparelhagem incompleta. A empresa vai entregar ela completa para mostrar a qualidade da empresa. Fala da quadra, o vereador fala da quadra. Se naquela escola tinha que ter uma quadra, então eu penso que ali tem que ter uma quadra. E, é claro, isso não vai impedir em nada dessa obra ela ser entregue, porque cada um tem uma opinião. É uma opinião que está no papel. Isso a lei já fala que toda obra tem que ser entregue completa. Isso é a lei que fala. Então, essa é a minha opinião. O vereador trabalha com lei, o vereador sabe mais a respeito. Obrigado, pastor. Continuando, é que eu acho que, seguindo até o mesmo exemplo, que muitas coisas não estão sob o nosso controle. Os fatos da natureza. Vamos supor, catástrofes, enchentes, coisas parecidas, que não estão sob o controle do ser humano. Então, imaginemos que essa quadra, ela estava no cronograma de execução da obra como o último item a ser concluído. E devido às fortes chuvas, que a gente espera estamos passando por uma crise hídrica, começou a chover um pouquinho, a gente espera que continue, mas vamos supor que nós tenhamos aí um longo período de chuva dentro do cronograma previsto para a entrega dessa obra. A quadra não conseguirá ser finalizada. Então essa é a minha preocupação, porque quando o legislador escreve, ele escreve de forma genérica, ou seja, ele não tem condição de esgotar todas as possibilidades aqui dentro desse projeto. Ele não tem condição de colocar tudo, porque ele também não consegue visualizar tudo. Então coloca-se uma ideia que ao longo do tempo pode ser alterada, porque a lei e esse mundo jurídico, o mundo moderno é muito dinâmico e as coisas podem ser alteradas. Então fica aqui a minha preocupação, mas reforço, pastor, o seu projeto é um projeto bom e que tem um caráter de reforçar a fiscalização por parte do Legislativo. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, nobres pares, público presente, funcionários e a todos que nos assistem, bom dia. Eu gostaria aqui parabenizar o vereador Rogério Timóteo pela propositura. Eu vejo que é bastante coerente o seu projeto. E eu falo para vocês, eu discordo um pouco do vereador Hernani, pelo seguinte: obra, eu acho que tem que ser entregue pronta. Não tem que entregar pela metade. Eu vejo que eu não lembro há muito tempo atrás, quando teve um final da Copa São Paulo de futebol júnior, de futebol, teve uma final entre São Paulo e Palmeiras. Não estava concluído o ginásio, o estádio do Pacaembu, e teve o maior quebra-pau na final. Morreram gentes ali. E utilizando ferramentas e material que estavam presentes nessa obra. Agora, por exemplo, você vai inaugurar, você vai inaugurar uma obra de uma escola, muitas vezes, que não está concluída, colocar alunos, e crianças eles têm muita curiosidade, e vão querer ver o que está acontecendo ali, muitas vezes de coisas que não estão inacabadas. E isso oferecer perigo para essas crianças. Então é muito perigoso você inaugurar uma obra que não está concluída. E outra, uma coisa mais grave ainda,
muitas vezes obras são inauguradas por questões eleitorais, para falar que fez a obra, porque o prazo não foi suficiente para concluir aquela obra. E outra questão, obras que de repente não concluídas por questões de tempo, muitas vezes, como o vereador foi falado. Mas eu falo para vocês, quando você faz uma obra, você coloca uma placa da obra e tem prazo isso aí. E o prazo normalmente é grande. Haja visto que muitas obras de Jacareí não foram concluídas até agora. Aquela da Davilino, que é para ser o pronto-socorro municipal, era para ter sido concluída em 2013. No final de 2013. E até agora não foi concluído. Eu fiz um pedido de informação, foi dito o ano passado que 30% da obra tinha sido concluída. Mas você vê que realmente agora que está começando a subir alguma coisa. Mas estava no alicerce ainda, falar que foi feito 30% de uma obra que tem 3 pavimentos, não é verdade isso. Então, o prazo em si, ele é bastante generoso. Tem uma outra obra ali no Jardim Esperança, aquela obra do Educa Mais Esperança ali. Aquela obra já está há mais de 5 anos e não foi concluída até hoje. A placa não está mais lá. Falaram para mim que no começo do ano ia ser inaugurada o Educa Mais Esperança, mas não houve a inauguração até agora. Então, pastor, eu acho que você está de parabéns pelo seu projeto. O projeto é muito bom e realmente visa essa questão de dar mais credibilidade ao poder público no caso. Então, desde já conto com meu voto favorável e parabéns aí. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, eu quero contribuir também com esse projeto e eu quero parabenizar, né, o projeto do nobre vereador, pastor Rogério Timóteo, a ideia, a iniciativa. Mas o que acontece? Eu estava, inclusive, conversando agora com o vereador Hernani, né, a respeito do quê? Por exemplo, as inaugurações das obras. Eu acho que esse projeto ele teria que ter o quê? A obra pública ela poderia funcionar, porém não inaugurar. Fala, mas como é que é isso, vereador? Funcionar e não inaugurar? Porque a inauguração não é só em Jacareí. Todos os governos, tá? Quer a nível municipal, estadual, federal, ou até no campo privado. Todo mundo quer mostrar aquilo que fez. Ou seja, politicamente falando, é natural que todos os governos querem mostrar também como um slogan, como uma plataforma de construção dentro daquilo que se propôs a fazer dentro do município, mostrar a obra que foi concluída. E é natural que, dependendo do tamanho da obra, aí vem governador, aí vem o prefeito, vem os vereadores, vem a sociedade, a comunidade, enfim. E isso promove também uma sociedade voltada para o progresso. Agora, por exemplo, vamos imaginar, né, que nem eu vou tirar um exemplo, que nem vai a escola lá do Cepinho, tá? Né, que eu tenho aqui defendido bastante nessa tribuna, a respeito do bairro do Cepinho, que recentemente tiraram as crianças de lá e levaram as crianças para estudar lá no Santa Maria. Agora voltaram novamente com as crianças lá, né? Enfim, inclusive quero até parabenizar, né, a igreja quadrangular de lá do bairro, tá? Na figura do pastor Fabinho Coutinho, que emprestou as instalações da igreja para que a escola pudesse funcionar ali naquele local por um momento até que a escola Otília Aroca fosse reformada.
Mas a nossa briga lá era o quê? Era construir uma escola nova. Então imagina que a escola está pronta, está com as suas salas prontas, tem os professores para dar as aulas, enfim. Mas sei lá, está faltando um degrau de uma escada, está faltando lá, quem sabe, um detalhe no jardim, uma maçaneta numa porta. E aí essa obra ela vai ficar, vamos dizer assim, condenada por um tempo, né? Até que ela seja concluída totalmente para ela atender a comunidade, atender os munícipes. Então o que acontece? Eu fico um tanto inseguro, né, na votação desse projeto, e até acho que a gente deveria de fazer uma emenda aqui, o quê? Né, dentro do projeto, que poderia sim funcionar, mas não inaugurar. O que seria inaugurar? Cortar fita, né, levar a imprensa, levar o jornal, inauguramos hoje a UBS, né? Inauguramos hoje a escola, inauguramos hoje o ginásio, o campo de futebol, enfim, não. Então pode funcionar sim, tá? Dentro, lógico, de uma aprovação que naturalmente vai ter que ter vistoria de bombeiro, vai ter que ter, se for o caso da saúde, a vistoria da vigilância sanitária, né? Quer dizer, os trâmites normais que deixam livre a liberdade do quê? Daquele prédio público ser funcional, tá? Então, eu acho assim, que ficaria muito seguro esse projeto, pastor, se nós fizéssemos o quê? Uma emenda, tá? Dentro do projeto, aonde a obra poderia funcionar, entendeu? Porém, não ser inaugurada, entendeu? Eu acho pertinente isso, até porque o que acontece? Nós não estamos aqui, né, como vereador, pensando quanto pior, melhor. Não é isso, não. Porque se a gente fosse para o lado, por exemplo, de pensar assim, não, vamos espetar essa administração que está aí, vamos proibir eles inaugurar a obra. E não é por aí, gente. Nós vamos ter outros governos na cidade, nós vamos ter outras situações, sabe? Então, eu acho assim que é um ponto coerente a gente colocar essa emenda dentro desse projeto, tá? Fica à vontade, vereador. O senhor me concede uma parte, vereador? Quero agradecer as colocações do senhor. Acho que o senhor adotou uma linha que talvez tenha traduzido bastante o que eu falei na tribuna. E eu tomei a liberdade aqui de colocar um texto, uma sugestão, até depois a gente vê dentro do nosso regimento quais serão os procedimentos, mas um parágrafo único do artigo 1º com o seguinte conteúdo: o funcionamento do equipamento público será liberado desde que atenda às exigências legais e caracterizado o interesse público, evitando-se prejuízos à coletividade. Eu acho que se a gente fizesse essa emenda, e aí a gente franqueia essa emenda a todos os demais vereadores que se interessar, eu acredito que fica um projeto mais robusto, um projeto que contempla mais a vontade dessa Casa de Leis. Obrigado. Obrigado, vereador, pela contribuição. Então, vereador Hernani, pensa comigo, né? Se tem autorização do bombeiro, se tem autorização, por exemplo, da vigilância, se tem, né, engenheiro responsável, está tudo ok a obra, então não tem o porquê não funcionar, tá? Agora, reforço, né? Inaugurar é outra história. Aí sim, inaugurar a obra completa, tá? Então fica aqui a minha contribuição dentro desse projeto de lei e naturalmente quero reforçar meus parabéns pela iniciativa do nobre vereador Rogério Timóteo, e quem sabe a gente chega numa conclusão, faça essa emenda aqui hoje ainda, né? E quem sabe esse projeto pode ser aprovado. O projeto continua em discussão. Bom, primeiramente, quero dizer um bom dia a todos que estão ouvindo, assistindo essa Câmara Municipal hoje. Parabéns, Rogério Timóteo, o pastor. Eu fico pensando, tem certos vereadores nesta casa que parece que nunca trabalhou em obra.
Eu vim de lá, de eletricista industrial. Agora, fazer inauguração de uma escola ou de um hospital, qualquer obra da cidade de Jacareí, ela tem que ser inaugurada. Sabe por quê? Porque quando você vai fazer uma casinha, uma pessoa carente vai fazer uma casa, primeiramente o fiscal vai lá ver a BITS. Tem que ter a BITS. Tem que ter 1,5 metro de azulejo no banheiro. Aí vai o bombeiro, tem que ter um galpão, por exemplo, tem que ter fiscalização do bombeiro. Agora, como é que pode uma escola com tanta criança funcionar sem a inauguração e de quadra? Criança não tem juízo. Por exemplo, a pessoa está trabalhando lá, a criança passa embaixo, cai um pedaço de pau na criança. Por exemplo, a quadra, não tem quadra. Que preparo físico tem essa criança? Se esse projeto, hoje, que está aqui na casa, já era para ter votado. Não era nem para estar discutindo esse projeto hoje. Por exemplo, colocar uma obra que já foi dado prazo para 2 anos e ela não foi de quadra nesses 2 anos, com quadra, com construção, tudo pronto, não fizeram, não faz. Por que não faz? Porque ela foi parada por alguma coisa. Então nós não podemos fazer uma emenda no projeto para funcionar sem essa inauguração com maior segurança para as crianças da nossa cidade de Jacareí. Porque vida é vida, gente. Por exemplo, perder uma vida numa escola, como é que fica a cidade? Como é que fica a prefeitura? Como é que fica os fiscais? Como é que ficam os vereadores que votam um projeto desse? E outra coisa, vamos se tocar. A criança machuca na escola, vem na Santa Casa para fazer, você quebra uma perna, essas coisas aí. Aonde quebrou essa perna? Na escola que foi inaugurada pelos vereadores. Porque não estava pronta. Não pode fazer um processo pela Câmara, nós estamos aqui para votar a coisa certa. Votar as coisas que cabem para os vereadores votar. Eu não concordo com Fernando Ramos inaugurar uma escola sem acabar. Não dá para concordar. Fazer emenda, concordo? Então vamos adiar o projeto. Mas não pode. Viu, Hernando? Você que é líder do prefeito, não pode falar. Na verdade, vereador, o que o vereador Fernando disse não era inaugurar, porque a inauguração é um momento festivo, né? Então, o vereador deu a sugestão de funcionar para não prejudicar a coletividade, para não prejudicar as pessoas que necessitam, porque, como eu disse, a gente tem que pensar em todas as possibilidades, porque o que vai no texto aqui é de forma muito genérica. Eu sou favorável ao projeto, eu disse muito bem claro aí nessa tribuna, vereador. Sou favorável ao projeto, só que nós temos que adaptar o projeto a todas as situações. Então, se sair uma legislação daqui incompleta, nós não estaremos mais aqui, mas a responsabilidade será de todos nós. E a gente corre um sério risco de prejudicar as pessoas. Essa é a minha preocupação. Não sou contrário ao projeto, só acho que a gente precisa de um ajuste, como já foi sugerido na semana passada.
e que infelizmente não foi feito. Só isso. Obrigado, vereador. Então, mas você como advogado, se nós votamos esse projeto sem inauguração, a criança quebra a perna lá, quem votou o projeto? Os 13 vereadores. 13 não, porque o Arildo vai só se dar empate, né? Vereador, a responsabilidade do poder público é o que a gente chama uma responsabilidade objetiva. Se o equipamento já está em funcionamento, a administração se responsabilizará por qualquer omissão ou ação que venha a lesar o cidadão. Então, o fato de inaugurar ou não, isso é irrelevante, porque aquele espaço é de domínio, é patrimônio público. Então, a responsabilidade fica a cargo do executivo. Então, quanto a isso, o senhor não precisa ficar receoso, porque, como eu disse, a responsabilidade é objetiva do município. Eu quero dizer para a população da cidade de Jacareí, as mães e os pais que têm criança na escola, eu vou votar o projeto, a favorável, mas que não faça a inauguração antes de acabar, porque isso aí é muito perigoso para nossas crianças da nossa cidade de Jacareí e também um hospital municipal também. Conforme o Paraíso não teve para-raio. Na época, a gente teve que ir lá mandar promotor para ver se fazia o para-raio. A inauguração do posto médico de Jardim dos Indústrias ficou tanto tempo também, não teve o extintor. Precisa a gente vir aqui trazer na Câmara Municipal para ser aprovado, pedindo informação para fazer o posto extintor lá. Não. Mas assim mesmo, meu voto é favorável, sem inauguração, sem acabar. Senhor presidente, só quero fazer uma colocação que é muito importante. E eu e o Fernando, na primeira vez que esse projeto entrou em discussão, nós estávamos falando justamente, não vou repetir, porque o Fernando muito bem esclareceu alguns pontos em que nós tínhamos dúvidas. É só isso, né, Fernando? Parabéns ao vereador Rogério. Isso é muito bom. Não me venha fazer, querer fazer sucesso com uma obra inacabada. Mas gostei também da fala do vereador Hernani, que é justamente a colocação de uma provável emenda justamente para nós ajustar melhor o projeto. E também gostei de uma outra coisa que o vereador Hernani falou. Nós temos compromisso com a população, nós temos que fazer a coisa certa, porque se nós estivermos aqui com atitudes irresponsáveis, vai repercutir no amanhã, nos próximos mandatos, ou para a cidade, vai realmente prejudicar pessoas. E não é a nossa intenção, né, Hernani? Fernando, nós estamos aqui tentando um ajuste da melhor forma possível para poder atender quem? A nossa população. Então, uma emenda aqui caberia bem. O vereador Hernani me colocou muito bem aqui, que é justamente que eu e o vereador Fernando tínhamos levantado essa situação. Então, podemos conversar, franquear, como o vereador Hernani falou também. O vereador pastor Rogério decide o que quer fazer, mas é importante que nós possamos dar um ajuste, né, vereador Fernando? Você esclareceu muito bem na sua fala, parabéns. Nós queremos só uma coisa, nós todos aqui da Câmara, sem dúvida nenhuma, o bem do nosso cidadão, e a responsabilidade nossa é grande, não é, vereador Itamar? Eu quero, nesse momento, cumprimentar nossos queridos internautas, telespectadores, mais uma vez ligado no canais 17 e o 61.4 aqui da Câmara. Eu quero fazer uso da palavra nesse momento, porque, na verdade, este projeto, ele é, de certa forma, meio polêmico. E eu vou dizer por quê. Primeiro, quem já ocupou cargos de primeiro escalão, tanto no Executivo, Poder Legislativo, sabe as dificuldades
que você tem para realizar uma obra. Primeiro, qualquer obra que se inicia no município é fruto de uma licitação quando ela atinge valor acima do valor menor que isenta a licitação e cima a tomada de preço. Conclusão: a ganhadora é aquela que oferece o melhor preço em termos a melhor qualidade. Só que, muitas vezes, essa empresa que oferece o melhor preço e apresenta um cronograma de melhor qualidade, ela é a vencedora do processo licitatório. Só que essas empresas, às vezes, coincidem com a irresponsabilidade para com o município e começa a fazer porcaria nas obras. E aí o que acontece? O Poder Executivo, ou Legislativo, ou Judiciário, ou sei lá qual o poder, entra na Justiça para que a empresa ela retome as obras e recupere aquelas obras mal feitas para que as obras possam ser concluídas no determinado período. E o que acontece? Vai para o Poder Judiciário, aí fica paralisadas as obras. Vamos citar um exemplo: o pronto-socorro municipal, que está lá sendo feito lá na rua, lá próximo à rua dos ferroviários. Porque a empresa, ela não agiu corretamente e as obras tiveram que ser paralisadas. E aí eu digo assim, um EMEI, por exemplo, um EMEI, que é a escola municipal, né, da educação infantil, tá certo? Ela é construída com 3 salas de aula. Só que aí sim, ali é um prédio só com 3 salas de aula. Então, esse prédio não pode realmente ser inaugurado porque ali é uma unidade onde os alunos estão todos ali localizados no mesmo lugar. Então, só poderá ser inaugurado quando aquele prédio realmente estiver concluído, pronto para iniciar o ano letivo, que é a educação. Agora, um exemplo, num centro esportivo, por exemplo, onde está sendo construído 3 piscinas, quadra de esporte, campo society. O society está pronto. As piscinas parcialmente estão prontas. Então, essas piscinas estão prontas. A quadra society o campo society e a quadra, elas também estão prontas. O que está faltando apenas é a conclusão de outros espaços de lazer que ainda não foram concluídas, mas que já foram, pode ser fruto sim de usos, porque não vai atrapalhar as outras que estão sendo continuadas. Tudo é fruto de análise e tomar as devidas decisões. Quer dizer, nós não podemos proibir, você entendeu? De tais investimentos sejam inaugurados, sendo que as demais que estão indo, sejam no futuro, mas não atrapalhe nada e a comunidade passa a ganhar com isso, o direito de usufruir dessas que já foram prontas, já foram concluídas. Claro que não pode dar conotação política, mas sim uma conotação de necessidade de uso daquela comunidade, para fins da cultura, de lazer, da educação social. Então, isso que eu quero dizer para vocês. Tudo que é feito através do processo licitatório, tudo é possível. Até as empresas que perdem o processo licitatório, ela entra na justiça e mela tudo, porque ela queria ser a vencedora e não foi. Ela não foi a vencedora. Então ela entra, como entrou aqui já várias vezes, enquanto eu fui presidente, questionando a licitação, e é mentira, foi tudo feito de forma legal. A vencedora foi aquela que apresentou o melhor preço, e uma melhor qualidade de estrutura, um melhor cronograma de trabalho, na construção desse ou daquele, naquelas obras. Então é isso que acontece. E o município não pode ficar refém dessas empresas irresponsáveis
que assume um compromisso e não assume realmente de acordo, conforme tem que ser feito, e elas ficam paralisadas. E o executivo passa a ser fruto de críticas, porque quem passa perto não sabe o que está acontecendo, mas está fruto de uma ação judicial que foi impetrada, porque as empresas não realmente executaram as obras conforme teriam que ser executadas. Isso fica tudo parado, dinheiro público investido sem poder ser usados. Olha, mas se esse dinheiro público, se essas obras foram fruto de investimento público, do dinheiro público, se ela parcialmente pode ser usada, qual é o problema? Não é porque falta um acabamento ou um muro, ou uma instalação num setor paralelo, próximo ali, juntos, não foi terminado, mas tem as outras áreas que foram concluídas e que podem ser usadas. Então, é uma questão para ser realmente muito analisadas. Portanto, eu quero dizer aos senhores, muito obrigado pela atenção, e daqui a pouco a gente volta de novo. Obrigado pela atenção. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, nobres vereadores, comunidade que nos acompanha na TV Câmara, em especial aqueles que se fazem presente aqui, gostaria de também saudar a presença do Vicente e da Alice Garcia, que estão aqui acompanhando como cidadãos conscientes. Bom, eu gostaria de também contribuir com a análise desse projeto de lei. E daí, pastor, você como autor, eu gostaria de primeiro saudar, eu acho que o vereador, enquanto membro do Poder Legislativo, ele tem duas funções principais, de fazer leis e de fiscalizar o Poder Executivo. E essa lei que o pastor apresenta hoje, nós temos uma lei na sequência, inclusive, de autoria de vários vereadores aqui, tem como função afiar nossas ferramentas de fiscalização, torná-las mais eficientes para que o vereador, no exercício da função de fiscalização da prefeitura, do Poder Executivo, tenham ferramentas mais adequadas, mais eficientes para realizar o seu trabalho. E eu entendi a preocupação do nobre vereador e penso que pequenos ajustes podem fazer com que essa iniciativa de aprimoramento da nossa atividade de fiscalização seja atingida. Como já foi precedido aqui, vários vereadores colocaram, e a preocupação do vereador, ela é nobre porque o que se tenta evitar, o objeto que se tenta evitar aqui, é que qualquer tipo de equipamento público é criado e construído para atender o público, não possa ser, daí eu vou além, não, vereador, o senhor me corrija se eu estiver errado. A questão aqui não é nem o verbo inaugurar, acho que o verbo seria até funcionar, porque o risco não está na inauguração. Você pode fazer uma festa, geralmente durante a festa de inauguração, o equipamento nem está funcionando. O que eu senti, me corrija se eu estiver errado, na preocupação de Vossa Senhoria, foi a preocupação do equipamento funcionar, ou seja, colocar em risco a população que está dentro do equipamento, por ele não estar completo. Então, a primeira sugestão que faria é que fizéssemos uma emenda trocando o verbo inaugurar para o verbo funcionar, que os equipamentos ficam impedidos de funcionar se não tiver com todos as suas instalações, enfim, completas. Então, essa era a primeira sugestão que gostaria de dar para Vossa Senhoria. Com relação ao que foi colocado, o vereador Fernando, eu também achei bastante prudente aí a preocupação, mas eu entendo que a atual redação do projeto, estou lendo ele aqui, já contempla isso, que diz assim, fica proibido no âmbito do município de Jacareí a inauguração, daí digo, acho que poderia ser o funcionamento, e a entrega de obras públicas incompletas, ou que, embora concluídas, não atendam o fim que se destinam. Eu acho que esse termo aqui, embora concluídas, não atendam o fim que se destinam, já resolve a preocupação que nós estávamos tendo. Por quê? Se foi inaugurada uma escola, vamos imaginar essa situação. A escola está com as salas prontas, carteiras, tudo direitinho, mas, sei lá, faltou terminar o jardim da entrada da escola.
A existência do jardim influencia na atividade para a qual foi criada a escola, que é educar as crianças? Não. Então é possível funcionar a escola e no decorrer do funcionamento se terminar essa parte. Então por isso que eu achei que essa colocação, embora concluídas, não atenda o fim que se destinam. Quando coloca não atenda o fim que se destina, está claro que a proibição é só se a incompletude da obra afetar o fim daquele equipamento público. Por exemplo, se fosse um posto de saúde, não tem cadeira para o médico sentar e para o paciente sentar na sala de consulta. Qual que é o fim desse equipamento público? O atendimento médico. Então eu entendo que a atual redação já prevê isso e nem precisaria alterar. A maior preocupação, que eu acho que realmente vale a pena, vereador, pela importância aqui do projeto e por estar afiando realmente nossa ferramenta de trabalho de fiscalização, é trocar aqui o inaugurar por funcionar. Porque senão a gente proíbe a inauguração e, por conta dessa lei, se a prefeitura quiser iniciar o funcionamento sem fazer um ato de inauguração, ela vai poder fazer. Daí, a intenção que o senhor teve não vai estar sendo contemplada aqui. Então, ela vai lá, inicia o funcionamento do equipamento, mas não faz um ato de inauguração. Ela vai estar respeitando essa lei, porque essa lei está vetando só a inauguração. Então, eu sugiro que a gente possa realmente fazer esse ajuste. Foi uma pena a gente, nesse adiamento da sessão passada para essa, não ter se debruçado sobre isso, né? Acho que é importante. E acho que nós poderíamos fazer, foi até uma ideia do vereador Hernani, acho que isso seria prudente, e acho que até uma sugestão para a gente mudar nosso regimento interno e colocar essa possibilidade, que a gente adie a discussão desse projeto para o final dessa ordem do dia. Então a gente passa para os outros 2 projetos, que vai haver discussão, e nesse tempo, nessa mesma sessão, a gente faz esse ajuste junto à secretaria e vota de novo, termina essa discussão ao apreciar os 2 próximos projetos. Assim, a gente garante a apreciação nessa mesma sessão, não precisa adiar para mais uma semana, e faz esses ajustes que eu acho importante. Então, eu queria sugerir isso. O vereador Hernani vai solicitar que a nobre presidente coloque em apreciação do plenário, já que é uma cláusula omissa no regimento interno, e nesse caso tem que ter apreciação do plenário. Mas queria parabenizar o nobre vereador que buscou aqui fazer o aprimoramento da nossa ferramenta de trabalho, ferramenta de fiscalização. Como disse, o próximo projeto que nós vamos votar trata também disso. E acho que apenas esse ajuste contempla e deixa a ferramenta afiada para que, de fato, independente de partido, de governo, a gente tem que lembrar isso, foi dito pelos outros vereadores, as leis são feitas para a cidade, para a população e para a posteridade. Independente de quem esteja ocupando transitoriamente o poder, as ferramentas têm que existir para que a sociedade funcione. Eu acho que a preocupação aqui de preservar a população, de repente utilizar um equipamento público não concluído, colocando em risco, ela mesma, a própria população, é louvável e merece realmente ser regulamentado. Então eu deixo aqui meu voto favorável, desde que façamos esses ajustes aí nesse intervalo. Obrigado. Presidente, quero fazer algum comentário, concordo. Aninha, só um minuto. Edinho, só para questão de ordem, vocês vão apresentar um requerimento pedindo que a gente passe para o final essa discussão, porque daí... Eu vou formalizar. Requeiro, senhor presidente, que a gente suspenda a apreciação desse projeto de lei e retorne a apreciação ao final desta ordem do dia, para que tenhamos tempo aí de fazer os ajustes. Solicito que o plenário aprecie esse requerimento. Ficou compreensível? Na verdade, a gente vai parar o processo na altura que está, daremos prosseguimento aos outros projetos que temos aqui, que são mais 2, e voltaremos a discuti-lo no final, então. O requerimento... Posso formular melhor? Suspender a discussão do projeto de lei, para que depois a gente termine a discussão e vá para a votação. Tá. Então, o requerimento do vereador Edinho está em votação. Os vereadores, se forem contrários, se manifestem. Temos uma rejeição, 2... Então, o requerimento foi aprovado. Então, nós passamos para o próximo projeto.